Bom, pessoal, estamos de volta, então. Vamos agora corrigir uma outra prova de 2015, prova de auditor federal de controle externo para o Tribunal de Contas da União. Temos 7 itens de direito constitucional nessa prova e vamos tentar resolvê-los, né? Claro que o nível dessa prova já é um pouco mais rebuscado do que o da prova anterior de analista. Vamos então à primeira questão, ao primeiro item. Com base no disposto na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir acerca das competências legislativa e jurisdicional. Compete privativamente à União legislar sobre direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais, gênero que constituem várias espécies. Nós temos ali como espécies do gênero direitos e garantias fundamentais, direitos individuais, direitos coletivos, direitos difusos ou transindividuais homogêneos, temos os direitos sociais, temos os direitos pertinentes à nacionalidade, temos os direitos políticos e temos ainda toda a legislação relativa a partidos políticos. Tem alguns desses direitos fundamentais cuja competência para legislar é efetivamente da União, mas você não pode tomar a espécie pelo gênero. Claro que cabe à União legislar sobre nacionalidade, cabe à União legislar sobre direitos políticos, mas não cabe apenas à União legislar sobre direitos individuais. Direito individual, por exemplo, o direito ao sepultamento. Se o indivíduo é carente, é possível que o Estado-membro, ou como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em matéria de peculiar interesse local, de preferência ao município, legisle sobre esse direito. As relações de consumo, a súmula do Supremo Tribunal Federal, que mais recentemente se transformou também em súmula vinculante, afirmando que compete aos municípios definir o horário de funcionamento comercial. Então, seria uma temeridade entendermos que, em se tratando de direitos pertinentes ao consumo, ou mesmo em algum aspecto de garantias individuais, não fosse defeso ao Estado-membro ou mesmo ao município legislar sobre tais temas. Dentro dessa perspectiva, não podemos entender que compete à União legislar sobre tudo, sobre toda e qualquer espécie do gênero direitos e garantias fundamentais. Então, máxima vênia, eu vou marcar essa opção aqui, esse item, como equivocado, o item errado. Espera aí que eu esqueci de marcar a caneta, pronto. Primeiro item, errado. Vamos ao próximo item. Vocês reparem que aqui no canto do slide eu tenho o número da questão, tá? 02 nesse caso. Julgue o item seguinte a respeito dos órgãos de fiscalização e controle instituídos pela Constituição Federal. Aí vem a assertiva. Ainda que reúnam provas suficientes contra investigados, é vedado às comissões parlamentares de inquérito aplicar-lhes pena, devendo essas comissões encaminhar suas conclusões ao Ministério Público, para que este promova a responsabilidade civil ou criminal daqueles contra os quais pesem quaisquer acusações. Vamos lá. O que a gente tem aqui nesse panorama macro-constitucional? Vamos começar pela ideia geral. Os órgãos legislativos, como vocês devem saber, são órgãos que, de forma peculiar, podem possuir duas funções típicas. Geralmente não é assim. Os órgãos judiciais têm uma única função típica, que é a judicante. Atipicamente podem administrar e legislar, quando a Constituição autoriza. A mesma coisa ocorre com os órgãos executivos, eles têm como função típica a administrativa, mas atipicamente podem julgar o que a Constituição autoriza. Mas os órgãos legislativos não. Os órgãos legislativos têm duas funções típicas. Embora tipicamente um órgão legislativo possa, em determinado momento, julgar e em outro momento possa administrar a sua máquina administrativa, enfim, os órgãos legislativos têm duas funções típicas, a de legislar, que inclusive lhe empresta o nome, mas a função de fiscalizar também é uma função típica de órgão legislativo. Só que essa função fiscalizadora típica de órgãos legislativos se subdivide em duas possibilidades.
A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, exercida pelo Tribunal de Contas da União, no caso da Organização Federal, pela Comissão Mista Permanente pelo Congresso Nacional, o controle externo, e existe a fiscalização de fato determinado por prazo certo, a fiscalização do ilícito porventura praticado, e para isso existem as comissões parlamentares de inquérito, que são comissões temporárias, convocadas, satisfeitos os requisitos e o quórum previsto no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, e podem ser convocadas só pela Câmara, só pelo Senado, ou podem ser convocadas pelo Congresso Nacional, tendo, portanto, como integrantes dessa comissão deputados e senadores. Muito bem. Qual é o papel da Comissão Parlamentar de Inquérito? Fiscalizar, apurar fatos, coletar provas, sempre observando os limites estabelecidos, as liberdades negativas estabelecidas para o Estado, dentro do conceito de ampla defesa, de contraditórios, devido ao processo legal. Embora o parágrafo 3º do artigo 58 textualmente afirme que as comissões parlamentares de inquérito, abre aspas, têm poderes próprios de autoridades judiciais, fecha aspas, a gente sabe que isso não é verdade. Uma comissão parlamentar de inquérito não pode agir como se fosse um tribunal. Não pode, há limites, há determinadas limitações constitucionais. Então, não pode a Comissão Parlamentar de Inquérito, por exemplo, decretar indisponibilidade de bens, não pode a Comissão Parlamentar de Inquérito apreender passaportes de investigados ou de indiciados, não pode a Comissão Parlamentar de Inquérito obrigar alguém a falar, aliás, nem um juiz pode, nem um tribunal pode. Seja como for, elas não têm poderes próprios de autoridades judiciais, ao contrário do que literalmente afirma o parágrafo 3º. A interpretação do dispositivo constitucional ela tem que ser sistêmica, ou seja, ela tem que ser, o dispositivo da Constituição tem que ser interpretado de acordo com o sistema constitucional vigente. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica, impondo uma série de limitações e restrições ao poder de atuação de uma comissão parlamentar de inquérito. Voltamos aqui à assertiva. Ora, a assertiva está plenamente compatível com o que determina a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse aspecto relativo às comissões parlamentares de inquérito. As vedações criadas, demonstrando, portanto, que, literalmente, as comissões parlamentares de inquérito não têm poderes próprios de autoridades judiciais. Então, vou marcar esse segundo item como correto, espero que você tenha feito o mesmo. Vamos ao terceiro item dessa prova. Agora, a respeito de órgãos de fiscalização e controle, instituídos ainda pela Constituição, tal como o item anterior, dado o princípio da especialidade, a competência do Conselho Nacional de Justiça para apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros do Poder Judiciário, exclui a competência de outros órgãos de fiscalização e controle para fazê-lo, salvo a do próprio Poder Judiciário, se no exercício da função jurisdicional. Ora, nada mais equivocado, né? Não exclui. O Supremo Tribunal Federal reconhece que há um poder paralelo do CNJ com as corregedorias, com os órgãos de controle interno dos próprios tribunais. E isso foi assentado, mais uma vez, em decisões do STF. Portanto, diante disso, eu só posso marcar esse item como errado. Não há o que se discutir. Quase que literal o dispositivo. Vamos à quarta assertiva. Ainda sobre órgãos de fiscalização e controle instituídos pela Constituição, vem assertivo afirmando o seguinte: a despeito do seu papel constitucional de auxiliar do Poder Legislativo, o Tribunal de Contas da União não depende de autorização ou provocação desse poder para exercer suas atribuições constitucionais, podendo exercê-las até mesmo contra ele. Contra ele, entenda, contra o sujeito da frase, o Poder Legislativo. Então, e é fato, né? Isso é fato. As atribuições elencadas no artigo 71 são atribuições inerentes à natureza jurídica desse órgão fiscalizador. E reparem que o Tribunal de Contas da União é composto por 9 ministros que, uma vez nomeados, têm cargo vitalício, não ficam sujeitos aos humores do eleitorado para serem reconduzidos periodicamente ao cargo.
o que dá ao Tribunal de Contas da União não apenas uma independência funcional garantida pela Constituição, como também um aspecto mais intenso de seriedade técnica. Porque, naturalmente, aquele que é um político profissional, ele vai modular o seu discurso e, eventualmente, o seu parecer de acordo com os interesses político-partidários mais imediatistas. O Tribunal de Contas da União, idealmente, pelo menos, toma decisões atemporais e apolíticas, decisões técnicas. Claro que um parecer do Tribunal de Contas da União pode deixar de prevalecer se o Congresso Nacional, por uma maioria qualificadíssima, a maior maioria que existe no processo legislativo, entender de rejeitá-lo, 2/3 dos seus membros. Realmente vai ser muito difícil isso acontecer. Seja como for, o Tribunal de Contas da União tem essa autonomia, portanto, esse item só pode ser entendido como correto. Tranquilo? Beleza. Vamos à quinta assertiva, são apenas 7 nessa prova. Julgue o próximo item relativo ao regime das leis e atos normativos previstos na Constituição Federal. Embora leis complementares não sejam consideradas inconstitucionais pelo simples fato de veicularem matéria reservada a leis ordinárias, os dispositivos desse tipo de lei, que não tratem de assunto próprio de lei complementar, ficam sujeitos às modificações posteriores promovidas por lei ordinária. E eu diria, modificações posteriores promovidas por lei ordinária ou por medida provisória. Embora medida provisória não possa tratar de matéria reservada à lei complementar, é um âmbito de incidência material expressamente vedado à medida provisória por força do inteiro teor de um dos dispositivos do parágrafo 1º do artigo 62, se a lei complementar naquele momento está tratando de matéria que não é enumerada, não é vinculada expressamente pelo texto constitucional para ser regulamentada por lei complementar, portanto, matéria de competência remanescente, que é, portanto, de lei ordinária, a medida provisória pode inovar aquela lei complementar. O que a medida provisória não pode fazer é tratar de matéria de competência enumerada para a lei complementar. Enquanto a lei complementar tem um âmbito de incidência material taxativo, toda vez que o constituinte entendeu que aquele assunto merecia um quórum qualificado de maioria absoluta para ser discutido e votado no Congresso Nacional, nas suas casas legislativas, entendeu que aquele assunto, por algum motivo, era um assunto mais polêmico, ele expressamente que aquele assunto vai ser regulamentado nos termos a serem definidos por lei complementar. Enquanto que, quando ele coloca lá na forma da lei, é competência de lei ordinária, de medida provisória, salvo os limites materiais previstos no artigo 62, parágrafo 1º, e as matérias de competências exclusivas da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional, respectivamente artigos 49, em regra decreto legislativo, e artigos 51 e 52, em regra disciplinadas por resoluções e não por medidas provisórias. Isso aí é uma limitação implícita à medida provisória. Portanto, não há nenhum reparo a ser feito nessa assertiva. Então a gente vai marcar que essa assertiva está correta. Tranquilo? Beleza. Vamos à sexta assertiva, no mesmo concurso. Ainda sobre regime das leis e atos normativos, temos a seguinte afirmação: os estados não são obrigados a prever medida provisória no seu processo legislativo. Entretanto, caso optem por incluir tal medida entre os instrumentos do processo legislativo estadual, eles devem observar os princípios e limites estabelecidos a esse respeito na Constituição Federal. Vamos lá. A questão ela versa sobre o princípio da simetria constitucional. Pode parecer que é uma questão sobre processo legislativo, mas na verdade é uma questão sobre teoria da Constituição. Eu tenho 3 tipos de objetos que eu posso colocar diante de um espelho plano. Eu tenho um objeto que pode produzir uma imagem simétrica ou não atrás do espelho. Eu tenho um objeto que obrigatoriamente vai produzir uma imagem simétrica atrás do espelho. E eu tenho um objeto que, em hipótese alguma, vai produzir uma imagem atrás do espelho. Contrariando as leis da física, da ótica, quando a gente fala de simetria constitucional, a gente trabalha
com espelho plano e com a imagem simétrica. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu tenho institutos que estão na Constituição da República, que são de repetição obrigatória na Constituição Estadual. Por acaso, eu tenho aqui uma Constituição da República e tenho aqui uma Constituição Estadual. Está aqui a Constituição da República, está aqui a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então, tem determinados institutos que estão aqui que têm que estar aqui. Se não estiverem aqui, eu tenho uma inconstitucionalidade da Carta Estadual. Há princípios e institutos de simetria compulsória. Só que eu tenho determinados princípios e institutos de simetria facultativa. Estão aqui e podem ou não estar aqui. E eu tenho determinados institutos que estão aqui, mas que se estiverem aqui haverá inconstitucionalidade, que não podem estar aqui. Então, na verdade, eu estou tratando de 3 tipos de objetos diante de um espelho plano. Repito, contrariando as leis da física. Eu tenho simetria compulsória, por exemplo, utilizando aqui esse tema processo legislativo, mas que na verdade é teoria da Constituição, mas dentro desse tema, as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Está aqui, tem que estar aqui. O artigo 69 daqui tem que estar aqui em algum momento. Por exemplo, simetria facultativa. A medida provisória, ela está aqui. Ela pode ou não estar aqui. Há estados que adotam a medida provisória no seu processo legislativo. Não é o caso do Estado do Rio de Janeiro, não é o caso dessa Constituição, mas é o caso, por exemplo, do Estado de Santa Catarina, do Estado de Tocantins, do Estado do Piauí, do Estado do Acre, que adotam a medida provisória e há estados que não adotam. Os que adotam ferem a Constituição? Não. Os que não adotam ferem a Constituição? Tampouco. Não. Perfeito. Agora, tem um detalhe, né? Se eu tenho medida provisória aqui, as leis orgânicas dos municípios desse estado poderão ou não adotar medida provisória nos seus respectivos processos legislativos municipais. Agora, se eu não tenho medida provisória aqui, que é o caso do Rio de Janeiro, nenhum município do Rio de Janeiro pode adotar medida provisória no âmbito de suas respectivas leis orgânicas municipais. Porque, como a Carta da República guarda simetria com a Constituição Estadual, a Constituição Estadual guarda simetria com a lei orgânica municipal. Infelizmente, eu não tenho nenhuma lei orgânica aqui do município no momento, mas faz de conta que aqui eu tenho a lei orgânica do município do Rio de Janeiro. Legal. E eu tenho institutos que estão aqui, mas que não podem estar aqui. Por exemplo, o artigo 65, que fala do papel da Casa Revisora. Ele está aqui, porque o sistema aqui é bicameral, mas não vai estar aqui, porque o sistema aqui é obrigatoriamente unicameral. Se falar em Casa Revisora aqui, haverá simetria, haverá ofensa à simetria. O bicameralismo é um atributo legislativo da União. A Constituição garante aos estados o unicameralismo. E assim é com esse tema, e assim será com todos os temas, direitos e garantias fundamentais, como a gente teve a oportunidade de ver numa questão anterior, controle de constitucionalidade. Olha, então, diante disso, não há como se entender essa opção como errada. A assertiva é corretíssima. E, finalmente, a 7ª assertiva. Ainda sobre o regime de leis e atos normativos previsto na Constituição Federal, o item declara o seguinte: o Poder Executivo pode, mediante decreto autônomo, criar e extinguir cargos e órgãos de administração pública, desde que dessa medida não resulte aumento de despesa. Não importa se vai resultar aumento de despesa ou não, é a atribuição do Executivo. E é por decreto autônomo, está lá no artigo 84, inciso 6. Então, pode aumentar a despesa, pode diminuir a despesa, não importa. Mas é atribuição inerente ao administrador público, ao chefe da administração pública. Portanto, esse finalzinho do dispositivo torna a assertiva errada. O que você não vai admitir, entenda bem, para você não confundir alhos com bugalhos, o que você não vai admitir é que em projetos de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República seja aprovada emenda parlamentar que implique aumento de despesa. Isso está no artigo 63, inciso 1. Isso você não admite, mas não é o caso aqui. Aqui é perfeitamente que resulte ou não resulte aumento de despesa, e essa limitação
as atribuições do presidente da República não sofrem, até porque seria impossível administrar se houvesse esse tipo de restrição. Então, a sétima assertiva está errada, eu espero que você tenha acertado as 7, faço votos nesse sentido, e com isso resolvemos mais uma provinha. Na próxima aula vamos nos dedicar a outra. Valeu, pessoal, até a próxima.